Todo cristão precisa ser comprometido com a palavra de Deus? Olá, amados. Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. Essa será a nossa lição 8, o título Comprometidos com a Palavra de Deus. Para não esquecer, deixa aí o seu like e verifique se você está inscrito aí no canal, sininho ativado. A inscrição tem que ficar na cor cinza, inscrito. Se estiver vermelho é porque você não está. Às vezes a pessoa esquece e se desinscreve. Esta lição, ela tem o texto áureo que segue. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas capítulo 11, versículo 28. Verdade prática. A autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus, e isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras, como plena e total garantia de infalibilidade. A leitura bíblica em classe será na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 14 a 19, e também na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, que passo a ler agora e se aparecer algum comentário que a gente vê necessário, a gente vai comentando. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículos de 14 a 19. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Vale a pena a gente dizer que essa epístola de Paulo a Timóteo, essa segunda epístola, Paulo escreve quando está preso. Possivelmente foi a última epístola que ele escreveu. Tem aquela parte que ele já antecede, né, a sua morte, combati o bom combate. E então, dessa forma, é uma carta onde já está contida toda a experiência ministerial de vida do apóstolo Paulo. Ele escreve a Timóteo. Timóteo é um jovem cristão e Paulo dá a entender que ele espera muito do Timóteo, né? Então, nessa carta, e se a gente considerar desde a primeira, analisando, a gente vê que Paulo vai dando algumas instruções assim bastante eficientes, que indicam exatamente isso. Paulo espera muito de Timóteo como servo de Deus, como obreiro de Deus. Versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, espera de Timóteo que ele seja obreiro. 16. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. 17. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. As coisas negativas que hoje, às vezes, a gente se depara no meio da igreja, são coisas antigas também. O Evangelho ele tem essa particularidade. Em determinado momento, os discípulos, conversando com Jesus, Jesus disse: o reino do céu é como uma plantação de trigo e que veio o inimigo pela madrugada e foi lá e semeou joio. E aí cresceu também o joio com o trigo. Na hora de fazer ali a limpeza, na hora de fazer ali aquele cuidado da plantação,
Aí os discípulos notaram que tinha algo errado, os servos daquele senhor, e falou, olha, parece que tem joio aqui no meio, vamos arrancar então esse joio. Aí o Senhor disse, não, primeiro deixa crescer para na hora da colheita a gente separar, porque senão agora seria possível de, por engano, vocês cortarem também trigo pensando que era joio, ou seja, jogar o trigo fora pensando que era joio. Um dito que é o que se diz, né, para esses casos, né, jogar a água da bacia fora com a criança dentro. Mas isso para mostrar que só no dia da colheita, o que é dia da colheita? O dia do Senhor é que vai ser separado o trigo do joio. E isso a gente tem que conviver com isso em todo o tempo até aquele dia. O Evangelho ele é assim. E Paulo aqui cita esses dois, Himeneu e Fileto, que eram muito ruins no meio da igreja. Às vezes também eles se arrependem, se consertam. Em alguns casos se consertam, né? Em alguns casos também não. 18. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Alguns, além deles estarem desviados dentro da igreja, ainda contribuíram para que alguns outros também se desviassem. Faziam uma despregação do evangelho no meio dos evangélicos. 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Essa frase eu gosto muito dela, dessa passagem, né? Tem um hino também, como diz a poetisa, né? O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. É muito interessante isso. O Senhor conhece os que são seus. Segunda de Pedro, capítulo 1, então vai ser os versículos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A melhor maneira da gente entender esse versículo aqui é a gente adotar que quando a Bíblia fala de inspiração, eu estou falando agora de linguagem teológica, linguagem bíblica, tá? Claro que alguém lá fora, não, lá fora a gente usa isso tudo junto, a mesma coisa, é tudo sinônimo. Pode ser, mas então eu estou dizendo a você, isso vai facilitar até o seu raciocínio. Então, quando falar de inspirado, significa texto escrito na Bíblia. Se eu disser assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, eu estou falando para você um texto inspirado. E se eu disser para você, olha como eu amo meu Deus é muito bom para mim, eu estou fazendo uma aplicação, estou fazendo um louvor a Deus, mas isso não é um texto inspirado. Se for considerado como louvor, a gente pode dizer, foi revelado, porque pode ser que seja uma palavra que ao falar isso edifique outras pessoas, que também digam, realmente gostei daquela frase que o pastor Israel falou, aí é revelação. Então, faça essa separação, inspiração para textos bíblicos e revelação para coisas que vêm de Deus, mas que não são literalmente escritos na Bíblia. O objetivo geral da lição é demonstrar o nosso compromisso com a palavra de Deus. Nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. Vamos estudar a relação dos pentecostais clássicos à leitura da Bíblia, a maneira como nós observamos as regras gramaticais e o contexto histórico e literário para compreender melhor o texto sagrado. Então, essa expressão, tá? Texto sagrado é para falar de um texto bíblico,
que está escrito na Bíblia. Tá? Quando se falar as Escrituras, aí é mais fácil, já tem em mente, né? Então, o texto sagrado refere-se a porções da Bíblia, porções escritas. Essa lição será ministrada em 3 capítulos. Capítulo 1, a autoridade da Bíblia. Capítulo 2, zelo pela doutrina. E capítulo 3, cuidado quanto aos modismos. Então vamos ao capítulo 1, a autoridade da Bíblia. Nós herdamos dos reformadores do século XVI o conhecido sola scriptura, somente as Escrituras, um dos 5 pilares da Reforma Protestante. Reformadores, o mais conhecido, né, é Lutero, mas havia Zwinglio, que vai ser citado aqui, e outros, Calvino, enfim. Tem os antecedentes, os momentos, né, os dias, os tempos que antecedem a Reforma. Eles então formam esse conjunto do que seria o Evangelho à luz da Bíblia. Então é isso que está aqui falando, cada um dos 5 solas, isso para a escola dominical, 5 solas, esse solas é a mesma palavra que você usa para sola de sapato, tá? Só que é no plural, 5 no plural, por óbvio. Mas o que quer dizer isso? É uma expressão do latim. Esse sola quer dizer somente. A gente chama 5 solas e eu já vou te dizer aqui. Então, nesse aqui vai ser enfatizado o sola scriptura, ou seja, somente as Escrituras. Então, eu já vou até apresentar todos aqui, porque aí você pelo menos fica com uma noção geral de qual é o contexto disso. Cada um dos 5 solas representa a chave de cada doutrina central dos reformadores, como Lutero, Zwinglio, entre outros. Então, quais são os 5 solas? Vou deixar aí no quadro para você. Sola scriptura, que é somente a Escritura, e é esse que nós vamos estudar. Eu cheguei a dar uma olhada nas lições seguintes para ver se iria apresentar os outros temas também, mas não vai. Mas aí, dentro do contexto da lição, a gente estudando esse aqui já vai ficar bem encaminhado. Tem sola fide, quer dizer somente a fé. Tem solus Christus, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. E soli Deo glória, glória somente a Deus. Então, como a gente falou e já anunciou, nós vamos falar desse aspecto aqui. Sola scriptura, somente a Escritura. O brado de sola scriptura significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã, e é por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. Os católicos romanos têm a Bíblia e a tradição. As testemunhas de Jeová têm a tradução do Novo Mundo e mais a revista A Sentinela. Os mormons têm a Bíblia e mais o livro de Mórmon e outras publicações como fonte de autoridade espiritual. Os pentecostais ainda são vistos por alguns não pentecostais e cessacionistas como um movimento que baseia suas crenças e práticas nas emoções e ensina a crença no cânon aberto. Cada palavra, né? O que é cânon? Cânon, como a gente fala, que originalmente cânon era, como hoje seria um metro, que a gente chama, né? Uma vara de medir. Mas ele aparece no sentido teológico para dizer que o conjunto de livros que foi considerados inspirados, aquilo ali forma um cânon. Então a gente tem o cânon do Antigo Testamento, né, inicialmente, lógico, e depois foi concluído o cânon do Novo Testamento.
que os dois juntos formam a Bíblia Sagrada. Então, quando ele usou aqui essa expressão, como tendo o cânon aberto, significa dizer que seria a pessoa que acha que, além do que está escrito na Bíblia, a qualquer momento pode aparecer um outro escrito, maior ou menor, que pode ser acrescido à Bíblia. Por isso que eu falei lá desde o princípio. Mesmo no nosso meio pentecostal, há que sempre ter essa diferença. O que é um texto inspirado, que é o texto que está escrito ali na Bíblia, e que é um texto revelado. Aí é um ensinamento, vai ser uma explicação, uma facilitação do entendimento do que está contemplado nas Escrituras. São interpretações equivocadas a nosso respeito. Nós cremos que a revelação canônica, derivado de cânon, se encerrou com os apóstolos do Novo Testamento. A nossa fonte de autoridade é unicamente a Bíblia, conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica. Então, como eu mencionei, declaração de fé das Assembleias de Deus. Essa é uma publicação muito interessante. Esse exemplar aqui comigo, ele é de 2017. 2017 foi um ano que, no meio evangélico, foi bastante citado, mencionado. É claro que às vezes a pessoa está fora do ambiente, faltou um culto, faltou uma reunião, não percebeu. Qual é a marca desse ano? Porque no dia 31 de outubro de 1517, Lutero afixou as 95 teses lá na Basílica de o nome aqui é alemão, mas afixou, foi o dia da fixação. E então, em 2017, a Reforma Protestante fez 500 anos, 5 séculos completos. Essa aqui, então, é a edição comemorativa. Quando eu falei para vocês lá em cima dos 5 solas, né, foram bastante explorados no Congresso Nacional de Escola Dominical, que foi mais ou menos essa época aí, entre julho e agosto, e foi lá no Rio Centro, no Rio de Janeiro. Foi um congresso muito edificante. Então, é disso que a gente está falando. Isso aqui você pode conseguir na CPAD. Não estou ganhando nada, não. Isso aqui não é patrocínio, não, tá? Não tem um tostão nesse negócio. Mas não é um livro muito grosso, ó. Você pode olhar daqui. E ele, assim, para consulta é muito interessante. Tem umas informações muito boas para você que quer ter mais informações sobre as coisas de Deus. E também é baratinho. Não sei preço também, mas certamente vai ser baratinho. Pode até comprar outro, dar de presente e por aí afora. Deísmo é a doutrina que afirma a existência de Deus, mas que ele está muito longe de nós e não se envolve com os assuntos humanos. É como um relojoeiro que dá corda a um relógio e esquece-se dele. Nós somos teístas. Isto é, cremos que Deus não está longe de cada um de nós. Ele está interessado no ser humano. O fechamento do cânon sagrado não significa que Deus abandonou suas criaturas e o seu povo. Nós cremos que Deus continua a se comunicar com o seu povo por meio dos dons espirituais. Então, fechamento do cânon sagrado. De novo, o que é isso? No início do Novo Testamento, já havia o cânon do Antigo Testamento. Ou seja, nos dias de Cristo, humanizado aqui na Terra, já estava em processo de encerramento o cânon do Antigo Testamento, ou seja, com os livros que a gente tem no Novo Testamento hoje. E a partir dali surgiram então os livros do Novo Testamento,
e aí no decorrer aí do segundo, terceiro século, e aí ele foi sendo fechado. Mas quem é que diz que fecha, quem é que diz que não fecha? São as autoridades religiosas neste assunto. No caso do Antigo Testamento, basicamente foram os judeus, a escola judaica, eles estudavam as escrituras desde pequeno, enfim. Quando passa para o Novo Testamento, já agora na nossa era, né, era cristã, quando que vai chegando ali no segundo, terceiro século, aí já é um novo tipo de liderança, a liderança de cristãos que cristão por óbvio, né, quer dizer que crê em Cristo, e de cristãos que tiveram agora a experiência dessa nova aliança. E aí vai selecionando, tem algumas coisas que se coloca, quando se ia estudar o livro, discutir, esse aqui é canônico, não é canônico, aí alguma das coisas que se dizia, bom, ele precisa ter apostolicidade. O que é isso? Ter sido escrito por um apóstolo. Então aí você tem epístolas de Pedro, epístola de Tiago, epístolas de Paulo, ou o livro, por exemplo, de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João. Aí os evangelhos acontece quase sempre a mesma coisa, o evangelho de Mateus, o evangelho de João, escrito pelo apóstolo, ou então pessoas que conviveram, que tiveram muito próximas dos apóstolos. Aí aparece Lucas, aparece Marcos, essa era uma das circunstâncias. Aí todo aquele critério para saber até onde era possível comprovar a autenticidade, e aí se fechar nesse... E os livros também, né? Essa parte também é interessante. Os livros não eram como hoje, você pegar o livro assim encadernadinho. Os livros eram rolos, então tinha lá duas hastes assim, e ia enrolando ali o pergaminho para escrever. Era tudo escrito, por óbvio, né? Escrito a pena, ou seja, escrito à mão. Não tinha essa facilidade toda que a gente tem hoje, não. Computador, copiar e colar, não tinha nada disso, não. E então, na verdade, cada livro era uma história. Por isso que tem aquela passagem que Jesus entrou na sinagoga e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías já era ali um rolo já considerável para alguém pegar ali e enrolar. Diz que ele abriu livros e no local onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Mas o que quer dizer isso? E por que não deram a Bíblia toda? Porque a Bíblia toda era vários livros daquele, eram vários conjuntos desses. Cada nome desse era um livro em separado, para depois juntar, ficar assim prático como a gente tem a Bíblia hoje. A nossa Bíblia, a Bíblia evangélica, ela tem 66 livros. Olha só como era difícil até uma família ter os 66 livros em casa, logo no princípio, né? Isso custava não muito barato também, porque era um trabalho totalmente artesanal. Seguindo. Entretanto, essa revelação não se reveste de autoridade canônica para a Igreja. Deus se comunica conosco pela leitura de Sua palavra, pelos dons espirituais, sonhos, visões e até pelas coisas simples do dia a dia. Vamos repassar esse trecho aqui, porque vai facilitar o entendimento. Agora que eu já falei, expliquei bem o que é cânon sagrado, cânon fechado. Então vamos lá. O fechamento do cânon sagrado não significa que Deus abandonou suas criaturas e o seu povo. Ou seja, quando diz ali, olha, fechamos, a Bíblia está aqui os 66 livros, isso aqui são os livros inspirados. Então o que está dizendo? Esse fechamento não significa que Deus agora abandonou, já fechou, então cada um agora segue seu caminho. Não, negativo. É isso que está sendo dito aqui. Nós cremos que Deus continua a se comunicar com o seu povo por meio dos dons espirituais. Aí já foram lições anteriores, né? Entretanto, essa revelação não se reveste de autoridade canônica, Bíblia para a Igreja. Ou seja, aquilo que eu falei lá em cima. Separar sempre inspiração e revelação. Separar sempre o que está escrito, que é uma porção das Escrituras, e o que é uma revelação.
Se a gente conseguir fazer o bom uso das duas coisas, a gente vai ser cada vez mais edificado. Mas nem sempre isso pode ser simples, nem sempre isso é tão fácil. Para isso também existe, né? Dentre os ministérios que Deus entregou no meio da sua igreja, ministério de pastor, ministério de mestre, de doutor, de ensinador, conforme aí a tradução, como se prefira chamar. Então tem essa questão, às vezes o texto fica difícil, é necessário a gente perguntar, pedir ajuda. E se você não entender alguma parte aí, pastor, ficou tão estranho aquilo ali, eu entendi, o negócio ficou tão estranho, é isso mesmo? Aí escreve lá o que você entendeu, bota lá no comentário lá, que a gente vai lá e tenta facilitar. E as perguntas às vezes podem ajudar bastante a outros também. Síntese do tópico 1. Somos um povo que cremos na autoridade da Bíblia para a nossa fé e prática. Capítulo 2. Zelo pela doutrina. O zelo pela doutrina tem ligações com a apologética cristã. Desde muito cedo na história, a Igreja percebeu que a Bíblia precisa ser interpretada para que os crentes conheçam melhor o pensamento bíblico e a doutrina da Igreja. Os credos e as confissões de fé são documentos produzidos pelas igrejas com esse propósito. Tem um bocado de coisa aqui para explicar, né? Apologética cristã é muito da tradução fiel aos textos originais. No caso, o Antigo Testamento, basicamente no hebraico, e o Novo Testamento no grego koiné. Então, a partir dessa tradução fiel se faz a apologética. Mas hoje, graças a Deus, nos nossos dias, a gente já tem tantas versões já traduzidas, então está muito fácil da gente seguir mesmo pelo português, pegar uma boa tradução e já chega onde a gente precisa chegar. A palavra doutrina vem do latim doutrina, que literalmente significa ensino ou instrução. Mas o termo apresenta vários níveis de significado de acordo com o seu contexto. Quando o texto sagrado expressa, abro aspas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, fecho aspas. Isso significa que os discípulos permaneciam seguindo o ensino dos apóstolos. Nesse caso, a palavra doutrina significa ensino, instrução. Estamos nos referindo aos ensinos bíblicos. A palavra doutrina se aplica também a um corpo básico e coerente do ensino cristão, como os credos. Trata-se de um ensino sistemático sobre os dados da revelação. Mais uma vez, né? Esse livro aqui, essa declaração de fé, tá o credo das Assembleias de Deus, pelo menos dessa convenção que eu sigo, né? A CGADB. Então, tudo isso que a gente está falando está registrado aqui, para quem quiser se aprofundar. Trata-se de um ensino sistemático sobre os dados da revelação. A fonte do conteúdo doutrinário é a própria Palavra de Deus, auxiliada pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto humano. Isso se faz por meio do ensino, da instrução. Quando o apóstolo Paulo diz, abre aspas, traze estas coisas à memória, fecha aspas, ele está se referindo à sã doutrina, contrapondo os falatórios profanos. Os credos e as confissões de fé são dois tipos distintos de documentos eclesiásticos, mas com o mesmo propósito: interpretar as Escrituras para sintetizar o ensino da Igreja. Os credos são genéricos e as confissões de fé são mais elaboradas e específicas. A nossa confissão de fé não é de autoria particular, pois expressa o pensamento e a vida da Igreja. Esse documento é submetido às Escrituras e estão em conformidade com elas. Com elas quem? Com as Escrituras.
A nossa declaração de fé ocupa extraordinária importância na vida da Igreja, como sumário doutrinário da Bíblia e ajuda para a sua compreensão, além de servir como proteção contra as falsas doutrinas. Entretanto, a palavra final é a Bíblia. A declaração de fé expressa a doutrina oficial da Igreja. Há no Novo Testamento embriões de credos e confissões de fé, que foram desenvolvidos ao longo da história da Igreja. Aí são vários credos, várias confissões. Esse livro aqui apresenta até algumas. Aí quem estuda teologia, né, na faculdade teológica, a gente sempre se aprofunda um pouco mais nisso. Mas é só para quem tiver mais curiosidade, para ver como é que essas coisas se evoluem no tempo. E essa explicação é mais para você entender do que nós estamos falando. A síntese do tópico 2. A nossa confissão de fé não é de autoria particular, pois expressa o pensamento e a vida da Igreja. Esse documento é submetido às Escrituras e está em conformidade com elas. Sempre que a gente fala às Escrituras, a gente está falando da Bíblia. Seria sinônimo, tá? Para ficar bem claro isso aí. Capítulo 3. Cuidado quanto aos modismos. O nosso cuidado com a doutrina deve ir além do combate dos modismos e servir para defender nossa fé das seitas e heresias, refutar os erros que se opõem aos ensinos bíblicos e persuadir os contradizentes para que eles se convertam ao Evangelho. Devemos fazer o melhor para Deus. Aqui há que se ter um cuidado. Existe a pessoa que tem um entendimento equivocado do Evangelho e ela vem conversar, expõe o seu pensamento, como ela está entendendo, e aí a gente pode ajudar e mostrar as razões. Olha, por que nesse ponto aqui você não está bem correto? Porque, olha, tem esse detalhe aqui, esse. Aí dá para conversar. Isso é uma coisa. Outra coisa é a pessoa que está aferrado a uma ideia ou a uma ideologia ou a uma heresia mesmo e vem querer que aquilo ali está certo, que o restante aqui está errado. Aí o que está escrito é: ao pecador herege, depois de uma ou duas admoestações, evita-o. Ou seja, é para deixar ele falando sozinho. Mandamento bíblico. No caso da política, nesses últimos dias no Brasil, a gente está muito próximo disso. Determinadas afirmações que são feitas de tão absurdas, eu já não discuto mais. Eu já estabeleci um limite do que pode ser um engano, do que pode ser uma incompreensão. Mas quando ele quer defender um absurdo, aí eu já não digo mais nada. Eu fico quieto. Deixa ele com a ideia dele, eu com a minha. Eu acho que assim a gente fica bem melhor. Estou assim muito seguro. Deus já não requer isso de mim. Então esse caso aqui, no caso das Escrituras, também é assim. Jesus ressuscitou, mas como é que é isso de ressuscitar e tal? Você pode mostrar, não, está escrito que Jesus ressuscitou, depois ele apareceu. Apareceu? Mas está escrito na Bíblia que apareceu? Tá, você mostra na Bíblia que apareceu. Você não sabia que estava escrito? Não, na verdade não. Não pensei que eu chegasse nesse ponto, não. Não, pois é, que está escrito e tal. Ou se você não souber, não, que tá, mas eu agora eu não vou ter dificuldade de encontrar, eu vou dar uma pesquisada. E aí você pergunta lá para um pastor, para um professor de escola dominical, se também mandar pelos comentários também, a gente está aqui pronto para ajudar, e aí as coisas se esclarecem. Mas se for para fazer guerra de posição, negativo, é o que está escrito, abro aspas no caso,
ao pecador herege, depois de uma ou duas admoestações, evita-o. Fecho aspas. É palavra de Deus isso. A palavra modismo traz a ideia de que está na moda. Isso se aplica também no campo teológico. São os ventos de doutrina que vêm e se vão, que têm caráter efêmero, passageiro, que nada aproveitam. Em outras palavras, são inúteis e inaproveitáveis. Quem não se lembra do dente de ouro, do dom da unção, cai-cai, do sopro santo, do G12, a febre dos anjos e outros? Onde estão os seus promotores e expoentes? Não há como combater esses abusos e essas práticas exóticas sem o conhecimento adequado da palavra de Deus. Aqui eu vou me permitir fazer um breve comentário também quanto a isso. Pode acontecer? Pode. Tem pessoas que tinham dons nisso aqui, também é verdade. Mas tinha charlatanismo também, ou pode até haver. Uma coisa é certa: Deus sempre age de acordo com a necessidade do contexto, mesmo que seja uma necessidade de edificação. Mas Deus sempre age para alguma coisa. Deus sempre age com um objetivo. Então, a pessoa estava lá cheia de pecado, aí foi lá naquele culto e estendeu a mão e ele caiu e tal, e ficou o tempo lá desacordado, depois ele levanta. Isso não teve objetivo nenhum. E se ele caísse e levantasse, fosse outra pessoa, se consertasse, bom, agora é outra coisa. Aí é outra coisa. Então, percebe? Nem tanto um lado, nem tanto o outro. No caso do G12, tinha uma cartilha, eu cheguei até a desenvolver um trabalho, os 12 perigos do G12. Na época eu cheguei a fazer porque justamente disso, de uma parte que seja boa, alguém vai inventando mais outra, daqui a pouco o negócio fica muito distante. Eu creio que é mais ou menos nessa linha aqui que o autor também está falando. Está escrito, abre aspas, procura apresentar-te a Deus aprovado. Fecha aspas. Essa qualificação vem do Espírito de Deus. Apresentar-se a Deus aprovado significa estar disponível, testado e aprovado por Deus e reconhecido pela Igreja. Desde muito cedo na história do cristianismo, que a Igreja precisou enfrentar uma avalanche de heresias e aberrações doutrinárias ensinadas pelos falsos mestres. Os maus obreiros e os obreiros fraudulentos serão desmascarados e reprovados. Continua o texto sagrado, abre aspas, como obreiro que não tem de que se envergonhar, fecha aspas. O termo obreiro, tanto em grego quanto em português, vem de obra, trabalho e tem significado amplo no Novo Testamento. No sentido literal, refere-se ao trabalhador do campo. No sentido metafórico, a todos os que se dedicam à obra de Deus. E, de maneira geral, aos apóstolos e demais oficiais da Igreja. A nossa declaração de fé afirma: o termo obreiro é genérico e usamos praticamente para todos os cargos e funções na Igreja. E mais, abre aspas, que maneja bem a palavra da verdade, fecha aspas. O verbo traduzido do grego para manejar bem é literalmente cortar reto, cuja ideia é cortar em linha reta. A ideia é manter o curso correto. É uma palavra rara. Aparece uma só vez no Novo Testamento e 2 vezes na Septuaginta. Septuaginta, né? O Antigo Testamento, que era escrito originalmente em hebraico, que foi traduzido para o grego koiné, feito por aí 70, 72 escritores judaicos. Isso tudo ali no segundo, o primeiro século antes de Cristo.
O emprego paulino dessa palavra é metafórico e muitas interpretações já foram apresentadas ao longo dos séculos. A preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus, com base numa exegese sólida com a aplicação para a edificação espiritual da igreja. Isso significa também não fazer uso da palavra no púlpito para atacar algum desafeto entre os irmãos por meio de indiretas. Púlpito é lugar de direção de cultos e pregação da palavra de Deus. Aqui também esse termo, exegese, é a explicação que se faz aí do texto bíblico, mostrando o máximo de detalhes possíveis para facilitar o entendimento. Síntese do tópico 3. Devemos combater os modismos, defendendo a nossa fé das seitas e heresias, refutando os erros contra os ensinos bíblicos e persuadindo os contradizentes para que se convertam ao Evangelho. Talvez valha a pena também dizer, seitas e heresias. Heresias é dizer que tem na Bíblia o que não tem. Ou o que tem na Bíblia fazer um mau uso, fazer uma má interpretação, uma interpretação errada daquilo ali. Isso é uma heresia. E seita é toda religião que não é religião de Deus, porque religião, no original, significa religare. Religare do latim, que é traduzido por religar, ligar outra vez. Ligar outra vez o quê? O homem com Deus. Adão pecou, então foi desligado espiritualmente de Deus. E a verdadeira religião é aquela que conseguir trazer o homem de volta a Deus. Essa verdadeira religião é o Evangelho. É isso aí. Concluindo, nós temos compromisso com a palavra de Deus e cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida. Eu lembro de um texto que eu li, agora não vou conseguir lembrar do autor, mas ele diz: a boa filosofia deve existir, senão por outras razões, para combater a má filosofia. No caso do Evangelho, a gente precisa estar sempre falando essas coisas, porque senão a gente fica no canto do ringue. Todo mundo escuta tudo de qualquer lugar, e aí a pessoa que nunca abriu uma Bíblia, aí vai resolver falar de Deus. Eu aí estava até pensando nisso, mas vamos lá. Não preparei não, mas vamos ver como é que sai. Algumas falácias que eu já ouvi, que talvez você tenha ouvido. A primeira: todos os caminhos levam a Deus. Falácia, mentira, engano. Por que é engano? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Segunda: a voz do povo é a voz de Deus. O que significa essa expressão? Dizer que Deus sempre estará ao lado da maioria. Uma baita de uma falácia, um baita de um engodo. Pode até ser, mas é muito comum Deus estar do lado da minoria. A grande maioria disse para Pilatos: solte Barrabás e crucifica Jesus. A estrondosa maioria estava totalmente errada. Tinha uma oportunidade única em toda a história do mundo, ter o Filho de Deus ali perto de si, e resolveu debochar do Filho de Deus, chicotear, torturar, matar, como se pudesse vencer Deus. Pois é, então essa aí é a segunda. Tem mais. Deus não é vingador, Deus não se vinga. Claro que está errado, estrondosamente. Está escrito: minha é a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Então Deus se vinga sim. Quer ver outra que você pode já ter escutado?
Deus não vai lançar ninguém no inferno porque Deus é bom. Está totalmente errado, porque está escrito: não temais o que tem poder para matar o corpo e nada pode fazer com a alma, mas antes temei aquele quem? Deus, que tem poder para matar o corpo e fazer perecer a alma no fogo do inferno. São essas aqui. Eu preferia, então, terminar com essa frase da filosofia, né? A boa filosofia deve existir, senão por outra razão, para combater a má filosofia. O evangelho correto, a exposição correta da Bíblia, ela deve ser praticada, deve ser feita, senão por outra razão, para combater o mau uso que alguns tentam fazer da Bíblia. Se gostou até aqui, dê o like, vê se você está inscrito no canal, curta, comente e compartilhe. Deus abençoe você e sua casa. Em nome de Jesus. Amém.